Conexão Itajubá recebe aqui nas Ondas da Panorama a especialista em oncologia da Faculdade Venceslau Braz, professora Renata Matias. Professora Renata, é um prazer recebê-la. Bem-vindo de volta ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. O prazer é meu. Bom dia aos ouvintes de Itajubá e região. Minha cara professora Renata, com essa pandemia que nós estamos vivendo, muita gente deixou de fazer muita coisa que precisava em relação à saúde, ou seja, a saúde foi sendo adiada, né? Por força até das aglomerações, os hospitais com pessoas, atendendo prioritariamente as pessoas com Covid. E eu lhe pergunto, como é que está essa situação de exames preventivos, considerando a sua área, a oncologia? Então, dentro da área da oncologia, a preocupação maior é em relação ao represamento dos diagnósticos, porque todo ano tem-se uma estimativa de novos casos de câncer. E com o advento, né, com essa situação do país, do mundo, que no caso foi a pandemia, já era esperado que houvesse essa diminuição aí de diagnósticos. Então, o que ocorre? Ocorreu uma diminuição da procura, né, até mesmo por conta da priorização aí dos atendimentos do Covid, e acontece que tem uma diminuição aí dos números de exames clínicos, os diagnósticos aí precoce, o que gera aí uma preocupação grande na nossa área. Por quê? Existe o SARS-CoV-2, existe a pandemia, mas também tem-se de pensar a respeito do câncer e dos diagnósticos aí que estão no momento represados. Represado tá tudo empacotando, tá tudo não tem fila e tudo sendo pessoal indo, vamos dizer assim, aguardando um momento melhor para ir para os hospitais, laboratórios, para poder fazer o seu exame. Exato, Otávio. Então aqui, né, é importante esse espaço, esse momento aqui para falar com os ouvintes que, da mesma forma que nós estamos voltando em algumas situações, né? A escola está voltando, outros ambientes estão voltando, já é hora, né, de procurar aí as unidades de saúde para fazer o exame clínico, para fazer exames aí importantes para detecção. Então, estamos aqui para falar que já é o momento, né, de se procurar aí esse diagnóstico precoce e até mesmo voltar aí o olhar para a promoção da saúde. Então, a gente já pode, as pessoas podem já irem, bom, tudo bem, tem que todo mundo se prevenir, máscara, álcool gel, etc, distanciamento, mas já devem procurar os atendimentos, buscar regularizar os seus exames que deveriam já ser rotina, né, de todo mundo que tem principalmente problema oncológico e não fez, né? Exato. Otávio, o que é importante é que nós devemos modificar a cultura de todos nós, né, do brasileiro, que às vezes ele só procura um serviço de atendimento ou um profissional de saúde quando ele tem algum sinal e sintoma. No entanto, o que é importante aqui frisar é que a detecção precoce, o diagnóstico precoce, às vezes ele ocorre sem ao menos que a pessoa tenha sintomatologia, ou apresente algum sinal e sintoma, ou tenha alguma queixa. Então, existem aí exames que são importantes, exames rotineiros, que ao procurar um profissional de saúde, de acordo com a idade, né, com a faixa etária dessa pessoa, com condições sociais, com condições até mesmo, né, de raça, são dados aí importantes aí que ele já vai direcionar para fazer exames, sejam eles preventivos ou até mesmo visando esse diagnóstico precoce. Professora, o câncer, eu vou perguntar por experiência que eu tenho de família, que todo mundo na família tem alguém que já foi-se em função de câncer, né? Que é uma doença que realmente prevalece em praticamente todas as famílias do século XIX para cá, né? Ou então conhece alguém que já foi assim. O câncer ele pode quando se manifesta quando a pessoa começa a sentir um sintoma, começa a sentir mal, etc.
É porque o câncer já avançou muito? Existem esses casos que a pessoa, ele vai, vamos chamar, trabalhando na surdina dentro do organismo sem que a pessoa sinta nada? Otávio, uma excelente pergunta, né? Porque, assim, o que se tem hoje, principalmente em termos, assim, da nossa sociedade, é que quando ocorre algum sinal e sintoma, em muitas situações o diagnóstico ele é feito tardiamente. Então, vamos retomar um pouquinho. Realmente, o câncer, ele é uma doença prevalente, né? Ele é uma doença milenar. Por quê? Porque nós somos feitos de células. E essas células, elas se multiplicam, ela tem todo um aparato de multiplicação ordenada, né? Porque somos seres complexos que executamos várias funções no nosso corpo. Então, não paramos de multiplicar. Então, dá para se entender que pode ocorrer alguns erros, né, não assim presumidos ou não passados aí por mecanismos de checkpoint, de detecção aí, né, até mesmo a nível celular, e aí a sociedade ou aquela pessoa pode ser acometida pelo câncer. Mas aí, voltando para o que você está dizendo, para uma célula se multiplicar, ela tem um tempo. E são várias células que se multiplicam. Então, o que acontece? Para você ter, às vezes, um tumor ou um câncer de 1 centímetro, para duplicar aquela massa, demora-se meses ou até anos. Então, foi bem oportuno o que você disse agora, porque, às vezes, quando esse paciente ele já tem os sinais e sintomas, em algumas situações, ele já porta aquele câncer há 7 anos, né? Então, assim, há anos. Então, essa é a importância, né, do diagnóstico precoce. Aquele pontinho de 1 centímetro já pode ter virado 10, né? 7 centímetros, alguma coisa assim, né? Exato. Então, para que uma célula, né, um tumor, ele tenha um tamanho de 1 centímetro, significa que ele teve várias duplicações de massa. Já tá ali, né, um tempinho, né? Exato. Então, às vezes, quando começa-se os sinais e sintomas, muitas vezes são sinais e sintomas inespecíficos, né? Que a população fala, nossa, pode ser inúmeras coisas. E também pode ser câncer. Até eu já coloco aqui, né, que às vezes a população ela tem costume de procurar aí veículos, né, de comunicação, no caso Google, e aí pesquisa qualquer sinal e sintoma, e aí desses qualquer sinal e sintoma que ela pesquisa, pode ser o quê? Sempre ou câncer, ou HIV, né? Sim, sempre tem assim o desfecho. Sim. Mas o que é importante eu dizer para você? Por mais que esses sinais e sintomas eles sejam inespecíficos, é importante que se vá a um profissional, um especialista, para que se peça os exames, né? Então, desde os exames mais simples até o diagnóstico diferencial que a gente chama, que é o diagnóstico do câncer. Professora, então significa que a pessoa, quando vai procurar um médico a partir de um sintoma, ela pode chegar nesse médico tarde demais? Ou já está com uma situação muito complicada e entrar em tratamentos mais, vamos chamar de agressivos para fazer a cura, ou para tentar a cura? Otávio, oportuno a sua fala, né? Porque, assim, o dia de hoje, essa nossa conversa é para a população realmente voltar o olhar para a saúde, né? Para essa promoção da saúde, para que procure mesmo o atendimento, para que se faça um check-up. Porque eu queria, né, dar outra resposta para você aqui, não essa que eu vou dizer agora, que em algumas situações, quando já há alguns sinais e sintomas, pode ser que esteja no estado, né, avançado. Mas nunca é tarde para que a gente procure, né, um atendimento. E hoje há vários aí vertentes de tratamento. E o que nós temos hoje no país, ou que priorizamos, é realmente o quanto antes ser detectado, maiores são as chances, né, os melhores prognósticos aí para cura. E, né? E tratamentos mais fáceis, né? E tratamentos mais fáceis, menos dolorosos, né? Que essa é a nossa busca. Então, assim, eu considero que quem procura realmente cura.
né? Porque nós temos aí o câncer, ele tem um misticismo em torno dele, né? Que as pessoas não gostam de falar o nome câncer, as pessoas falam assim, quem procura acha, foi só procurar, foi só diagnosticar e essa pessoa já veio a falecer. Porque nós somos um país em desenvolvimento. E como um país em desenvolvimento, os diagnósticos, eles são, às vezes, tardios. E por conta desse diagnóstico tardio, as chances de cura, elas vão diminuindo. Então, quanto mais tempo eu tenho, né, a pessoa porta aquelas células tumorais, menos chance ela tem de cura. Renata, eu gostaria que você explicasse muito rapidamente, eu sei que a resposta é complexa, mas as principais causas de câncer hoje em dia, porque como você disse, olha, tem centenas de coisas que podem provocar o câncer. Uma vez que você é um ser complexo, multifunção, multicelular, etc., o programa de reprodução celular pode dar um tilt lá. E aí começa a reprodução excessiva, não é isso que vai fazer o câncer? Começa a reproduzir de forma desordenada, ilegal. Mas está reproduzindo. O que leva a isso? O que pode levar a isso? Cigarro, por exemplo? Estresse. Então, desde o início, né, da entrevista, nós falamos que o câncer é uma doença que acomete, né, a população moderna, né? Então, se a gente for colocar assim, relações de causa e efeito, nós podemos colocar aí que cerca de 80% a 85% das causas dos cânceres são relacionadas a fatores comportamentais. O que significa isso? A exposição a agentes carcinogênicos. O que são agentes carcinogênicos? São substâncias que podem atuar na célula e ela pode vir a desenvolver, se multiplicar de forma desordenada. Então, vamos traduzir aí. Por exemplo, pode ser um agente carcinogênico biológico, né? Então, a exposição a alguns tipos de vírus, né? Nós temos aí o papiloma vírus humano, que causa HPV e algumas doenças, né? Cânceres genitais. Nós temos também agentes carcinogênicos que são químicos, né? Então, tem aí a exposição laboral no trabalho de substâncias químicas, também do que nós, né, ingerimos. E também tem o fator comportamental também, por exemplo, uma substância química, o cigarro, né, conforme você acabou de me dizer. Então, cerca de 80% a 85% são fatores aí comportamentais, onde o ser humano se expõe a agentes carcinogênicos que são capazes aí de alterar as células. Mas nós também temos, né? Então, tem pessoas que falam assim, nossa, eu tenho um estilo de vida saudável, eu me alimento bem, eu não fumo, eu não ingiro bebida alcoólica. Mas também existe aí cerca de 10% a 15% de uma chance da gente ter herdado geneticamente alterações celulares que propiciam essa multiplicação desordenada. Então, só o fato de sermos seres humanos já nos expõe aí ao risco de uma proliferação desordenada de células. Mas vale a gente retomar aqui que cerca de 80% a 85% é essa exposição do ser humano aos agentes carcinogênicos. Então, não querendo filosofar religiosamente, nós podemos dizer que a máquina, chamando o corpo humano de máquina, é uma máquina perfeita. Ela pode herdar um problema e ela pode forçar um problema, ou seja, através dos agentes externos, inclusive o sol em excesso. Exato. Não é? Ou agentes químicos, ou seja, cada um joga para dentro de si a sua condenação, né? E também tem a parte de herança que você recebe. Então, se você tem alguém que na sua família da geração anterior que teve problema de câncer, aumenta a sua chance de ter herdado isso. É isso? Exato. Aumenta, assim, você tem essa possibilidade de você ter herdado. Mas mesmo assim, a chance de você ter herdado é de cerca de 10% a 15% de chance de você ter herdado esses genes aí baixo. Alterados. É baixo. Mas não vão bobear. Não se pode bobear, né? Então, foi bem colocado aí, né, um agente
agente carcinogênico aí que é físico, a exposição à radiação. Então, aqui no nosso país, um dos cânceres aí mais prevalentes é o câncer de pele, do tipo não melanoma. Então, você aí de casa, se observe, veja se tem alguma pinta, alguma mancha. Você que trabalha na roça, do sol a sol, né? Exato. E assim, às vezes as pessoas me perguntam e até mesmo me questionam: nossa, é tão difícil utilizar protetor solar, né? Mas só que já se você já sabe que o sol, em determinados momentos, ele é maléfico, então vamos tentar nos proteger passando o protetor solar. Ai, mas tem que passar assim mais de uma vez. Mas você passando nenhuma e você passando uma vez, o fato de você ter passado uma vez já é melhor do que você não ter utilizado. Exato. Verdade. Roupas de proteção, né? Então, assim, pensar na maneira de não se expor aí a esses agentes carcinogênicos. Só agora puxando aqui a brasa para a sardinha do Conexão, é exatamente por isso que quando nós fazemos a abertura do programa, nós falamos índice ultravioleta, por exemplo, das 11 horas de hoje, 7. O fator de proteção solar do seu filtro solar que você deve usar é entre 15 e 25, nesse momento. Agora, com certeza, vai se aproximando de meio-dia, esse índice ultravioleta já deve estar indo para mais alto, já deve estar indo para 8, 9. O fator de proteção solar ainda é esse, mas se piorar, tem que mudar o fator, né, Renata? Exato. Então, nós estamos falando desse câncer, né, de pele, que é prevalente, né? Mas nós também temos aí o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de colo de útero. Todos essas formas de câncer que são inúmeras, né? Se a gente for falar todas aqui, a gente vai rodar até 6 horas da tarde. E você vai encontrar papo aqui comigo. Com certeza, mas excelente. Renata, todas essas formas de câncer estão com seus exames represados e essas pessoas precisam já se movimentar para buscar as clínicas, os médicos, para fazer os exames e observar a sua situação? Isso, Otávio. Esse dia de hoje, essa sexta-feira, realmente é para isso, é para acordar a população, fazer esse chamamento, porque realmente nós estamos esperando aí um número de diagnósticos grande por conta desse represamento, né? Porque voltou-se aí o olhar para algo que era, né, oportuno e propício para aquele momento, mas já é hora, população, de vocês procurarem um serviço de atendimento, realizarem os seus exames de rotina e estar aí atentos a esta doença que é o câncer, né? E para proteger aí a nossa população. Olha aqui, Renata, eu queria agradecer imensamente aqui o depoimento da internauta. Ela disse: olha, bom dia, uma amiga descobriu câncer por um acaso, ela caiu e machucou o braço. Num raio-x ela viu um ponto branco no pulmão, foi investigar e era mesmo câncer, mas infelizmente faleceu. Depois da descoberta foram apenas 6 meses, curou o pulmão, mas o câncer migrou para o fígado. Metastizou, que é também muito comum. E aqui, isso é um depoimento muito importante. Isso acontece demais exatamente pela demora. O câncer se espalha dentro do organismo e você que tinha um câncer curado, às vezes no intestino, vamos falar isso daqui a pouco, né, Vivian? Ele já migrou, já atacou o fígado, já foi para pâncreas, arrebentou o estômago e alguns, o de pele, pode atacar a cabeça, o cérebro, não é isso? Sim, em especial o do tipo melanoma, que ele tem uma capacidade grande e invasiva. Renata, outra pergunta, questão importante, da Sônia. A Sônia pergunta aqui no Facebook: minha mãe teve câncer de pele, já tirou vários, mas sempre aparece. Será que nunca vai acabar? Então, em relação ao câncer... Sônia, né? Sônia. Bom dia, Sônia. Sônia Leão. Em relação ao câncer de pele, nós temos aí uma quantidade enorme aí de células e células em exposição. E muito provavelmente, a mãe da Sônia, ela já tem aí exposição a agentes carcinogênicos que podem vir a proliferar novamente.
Uma notícia boa para a Sônia é que a maioria dos carcinomas, né, celulares da pele, eles são tratáveis, curáveis, mesmo com recidivas, ou seja, ela teve e outrora, né, retornou. Voltou. Então essa é a notícia, mas assim, como eu já disse que a maioria dos cânceres eles estão voltados para a exposição de agentes carcinogênicos, então se não cessar essa exposição ao carcinógeno, tem uma chance grande de ter alterações celulares de forma recidiva. Ou seja, a mãe da Sônia tem uma predisposição, né? Exato. Ou uma predisposição comportamental, essa exposição, ou uma predisposição que ela tem herdado aí dos seus genes aí ancestrais. Olha aqui uma pergunta que eu achei excelente. Olha, meu avô faleceu com 58 anos dessa doença. Até hoje não se vê falar em vacina. Aí o internauta pergunta, não existe? Interessantíssima pergunta, né? Sobre os tratamentos oncológicos, vocês viram agora, né, a vacina da Pfizer, né, que é feita aí com RNA recombinante. Então, há linhas de tratamento dentro da oncologia, porque quando a gente fala de câncer, a gente pensa que é uma doença única, né? Mas é uma infinidade de doenças, são mais de 100 tipos de doença. Então, muito provavelmente, não vai ter uma vacina que vá possibilitar a cura dessa imensidão, né? Uma para todos. Uma para todas, não existe. Mas aí, sanando essa dúvida, né, do ouvinte, existe já terapias que nós chamamos de terapias de célula-alvo, que faz, né, o mesmo mecanismo dessa vacina da Pfizer. Ou seja, pega, né, estruturas ali do tumor daquela pessoa, cria ali possibilidades, né, de gerar ali anticorpos para o próprio corpo ali combater aquelas células tumorais. Né? Então, assim, existe uma linha de tratamento, mas não vai ter uma vacina única que combata, né, todos os tipos de câncer. A Sônia está preocupada com a mãe dela, ela volta a perguntar, esse câncer de pele, que muitas vezes aparece até no nariz, né? Aquele Exato. pessoal que tem aquelas manchas no nariz, que nem eu, né? Que aí fica raspando, volta e meia tem que raspar. Ela pergunta se pode se espalhar para algum órgão. Então, dentro dos cânceres de pele, nós temos uma classificação, que é a maioria, que são os do tipo não melanoma. Esses do tipo não melanoma, que provavelmente é o da mãe da Sônia, é uma possibilidade ínfima, muito pequena, que ele se espalhe. Então, ele não tem essa capacidade de metastizar. Já o do tipo melanoma, que pelas características que a Sônia disse, não é o da mãe dela, né? Então, mas esse do tipo melanoma, ele tem uma capacidade maior aí de invasão de outros tecidos. Renata, as perguntas não vão parar. Então você vai ter que passar para nós um contato. Ele falou assim: o avô não morreu com 50 anos, ele morreu há 50 anos atrás. O avô do internauta aqui. Valeu, obrigado, internauta, pela correção. Tem algum telefone de contato que as pessoas podem achar a professora Renata Matias e buscar informações sobre os tratamentos, o que tem que fazer, como é que faz? Sim, Otávio. Então, em relação ao contato, pode procurar pelo telefone 36220930, né, que é o telefone da Faculdade Venceslau Braz. Também tem o meu Instagram, que é @renatamatias.enf. E lembrando aí que a faculdade está sempre aí de portas abertas, disponível aí para sanar as dúvidas da população, que esse é o nosso objetivo, né? Promover a saúde e proteger aí a população. Aqui a assessoria da Faculdade Venceslau Braz já mandou aqui excelente explanação e ainda mandou o telefone aqui, 36220930. Exato. É o telefone da FWB. Renata, não tenho como te agradecer por esse show de informações importantes, relevantes. Então, pessoal, vamos tratar aí quem não ficou aí nessa pandemia toda, que são 2 anos já, né? 1 ano e meio. Passamos, né? 1 ano e meio, foi março, foi isso? Estamos com 1 ano e meio, já estamos indo para 2, Quase né? 2 anos. Quase 2 anos de pandemia. Vai, porque já viu aqui, até pelos depoimentos de internautas, questão de meses,
as pessoas podem ter a sua saúde muito complicada. Renata, eu vou convidar você para voltar aqui no nosso programa, que tem várias outras questões aqui que nós nem conseguimos avançar, e te agradeço imensamente. Agradeço a Débora, a diretora da faculdade, ter enviado você aqui para conversar conosco. Eu que agradeço, Otávio. É sempre um prazer aqui estar falando com você e com os nossos ouvintes. Essa é a especialista em oncologia, professora da Faculdade Venceslau Braz, Renata Matias, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.